Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de abril de 2021, são 22 horas e 48 minutos. Lição 6 da classe de adultos. O ministério de apóstolo. Ainda existem apóstolos nos dias atuais? E todos os apóstolos eram homens? Será? Tem certeza? Fique aqui comigo que você saberá. Começando com o nosso questionário. Resposta número 1. São 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Resposta número 2. Apóstolos origina do verbo apostelim, que diz respeito a enviar, remeter. Resposta número 3. Ele era judeu de cidadania romana. Resposta número 4. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe mais. Todavia, o dom ministerial de apóstolos citado em Efésios 4:11 está em plena vigência. Resposta número 5. Os missionários. Textuário. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então, qual é o principal ofício do apóstolo? Era expandir o evangelho de Cristo. Introdução. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É acerca deste que nós vamos falar hoje. Lembrando que nós estamos falando dos dons ministeriais. O colégio apostólico. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. Então vemos que o significado da palavra é aquele que é enviado. Existe uma questão que é bom deixar claro, que não existe mais apóstolos nos dias atuais. Existe o ministério apostólico, assim como a questão do profeta. Não existe mais profetas hoje, mas existem pessoas que Deus usa em profecia. Por quê? Porque nós veremos no decorrer desta lição o que tem que ter para ser chamado de apóstolo. E por isso você vai ver que não existe mais o apóstolo como ofício, né? Isso é para deixar claro, para não restar nenhuma dúvida, né? O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Todo apóstolo que foi chamado, ele era imperfeito. Se nós vamos trazer para os dias atuais, a pessoa que é pastor, principalmente que na nossa visão aqui vai ser mais a pessoa, o missionário, né, ou a missionária, para nós seria a ideia do apostolado hoje, né? São pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. E por isso que os apóstolos, quando foram chamados, também eram imperfeitos. Me lembro que a Bíblia relata, é claro, quando Jesus ressuscitou, nenhum dos apóstolos creram, todos duvidaram. Por aí você vê, nós falamos muito de Tomé, né, que Tomé não cria, só cria se visse e tal, mas bem da verdade, na ressurreição de Cristo, nenhum dos apóstolos creram que ele estava ressuscitado. Então veja que eram pessoas que eram falhas, pessoas que não eram perfeitas, falharam, mas mesmo assim o Senhor Jesus os chamou. Vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Pedro negou a Cristo. Vemos que Tomé não cria, né, diretamente, né, como o próprio Cristo disse para ele. Então veja que os demais também, os outros, nenhum deles eram perfeitos, como nós também não o somos. Então é bom deixar claro que os apóstolos, quando foram chamados, não eram super cristãos, super crentes,
Não era nada disso, gente. São pessoas imperfeitas como eu e você, e que foram chamadas por Jesus. A singularidade dos 12. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por eles. Veja aqui que Jesus escolheu especificamente, Jesus foi específico na questão dos 12 apóstolos para expandir o Evangelho de Cristo. Veja que as pessoas iam, se nós formos trazer, por exemplo, numa questão militar, quando o homem vai para um exército, para servir o exército, muitos são chamados, mas eles escolhem quem vai servir e quem não vai. Muitos irão, mas nem todos chegarão lá. Nem todos serão escolhidos. É claro que é um pouco, aqui eu estou até forçando um pouco, mas só para a gente entender que na questão de Cristo, muitos seguiam a Cristo, muitos estavam com Cristo, muitos creram no Cristo, no Filho de Deus, mas não foram escolhidos por Cristo. Foram 12 apóstolos escolhidos diretamente por Cristo. E veremos, por exemplo, Judas, que traiu Jesus, mesmo sendo um dos 12, e para você ter uma ideia, se houvesse um líder entre os apóstolos, seria Judas, justamente esse que traiu. Isso nos remete a pensar, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, ainda assim deu completa confiança a Judas. Judas, por exemplo, era tesoureiro dos apóstolos, Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com Ele. Veja que aqui, andaram com Jesus, conviveram com Jesus. Aqui está das nossas questões, que para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus em vida, ou antes da crucificação, ou depois da crucificação. Como Jesus depois foi ao céu, então não houve mais apóstolos, porque para ser apóstolo tinha que ter esta questão de ter sido direto com Cristo, ter andado direto com Jesus. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, que ele foi o último apóstolo, portanto, o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos como ofício. Receberam a autoridade do Senhor. Deve estar lá em 1 Coríntios 15, 8. Se não estiver lá, eu vou deixar aqui na descrição a referência correta. Se não for essa referência, eu deixarei corretamente aqui. Os 12 receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Veja que o Senhor, tanto lá nos apóstolos como até nos dias de hoje, quando Ele dá uma missão, Ele nos dá também autoridade. E assim também era com os apóstolos. O Senhor não mandou somente eles fazerem a obra, mas Jesus deu autoridade para que eles fizessem. Porque há uma diferença. Se Jesus mandasse eles irem e não desse a eles autoridade, o cristianismo não teria chegado até nós. O cristianismo já teria acabado. Por quê? Porque seria só mais uma religião, só mais uma filosofia ou coisas do tipo. Não transformaria ninguém. Por quê? Porque não tem nela autoridade, como as outras religiões. O cristianismo é a única religião do mundo que detém uma autoridade vinda da parte de Deus, da parte de Cristo, da parte do Espírito Santo. Nós somos, aqui no quesito espiritual, a única agência de Deus aqui na Terra. Então é a igreja de Cristo, você faz parte desta igreja, deste corpo de Cristo, e você tem autoridade dada por Deus, Cristo te deu autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade e falar novas línguas. Então veja que aqui há uma autoridade. Síntese do tópico 1. O verdadeiro apóstolo é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. O apóstolo Paulo. A sua vinda foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios.
Existem dois pontos aqui para tratar. Primeiro, a questão do apóstolo Paulo. Não vou falar muita coisa sobre o apóstolo, porque no trimestre nós já vamos falar muito, mas vou deixar aqui dois pontos. Primeiro, que é sobre a questão da transformação de Saulo para Paulo. Não houve essa transformação. Saulo tem os dois nomes. Saulo tanto pode ser chamado de Saulo quanto Paulo. Tanto que o próprio Jesus chamou ele de Saulo, né? Saulo, Saulo, porque me persegue. É claro que isso foi antes da conversão. Mas mesmo depois, nós veremos que a questão de Paulo e Saulo é só uma questão de lugar. É só isso. Ele estava num lugar, era cidadão romano, né? Então ele pegou o nome de Paulo. Inclusive, Paulo, na verdade, são três nomes, né? Saul, Saulo e Paulo. Então veja que aqui não houve uma mudança, Deus não mudou, ou Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Um outro ponto que eu quero deixar claro é que muitas pessoas dizem que nesse caminho, aqui, nesse encontro que Paulo teve com Jesus, ele caiu do cavalo. A Bíblia não menciona nenhum cavalo, a Bíblia diz apenas que Paulo caiu com o rosto em terra, né? Ele se adorou o Senhor, vamos dizer assim, né? Na verdade nem foi adorar, ele caiu mesmo, né? Ele caiu com o rosto em terra. Veja que se você observar, é bem provável que Paulo de fato podia estar mesmo num cavalo, mas a probabilidade dele estar em cima desse cavalo é pequena. E por que é pequena? Porque pela altura de um cavalo, se Paulo tivesse caído com o rosto em terra, ele certamente teria quebrado o pescoço. Então veja que a Bíblia não menciona nenhum cavalo aqui nessa passagem. A gente precisa ter cuidado ao afirmar que Paulo caiu do cavalo, porque a Bíblia não menciona. Um homem preparado para servir. Agora, de fato, né, ele perseguia a igreja de Cristo, agora ele é perseguido. Né? De fato, houve uma transformação de caráter. Né? O Paulo realmente teve o caráter transformado, mas o nome não foi transformado. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. Romanos é tido como o livro mais importante da Bíblia. Temos o versículo, né, mais importante da Bíblia, que é João 3,16, mas em livro foi aos Romanos, e curiosamente não foi escrito por Paulo, né? Na verdade o livro foi escrito por Técio, mas é de autoria de Paulo. E veja que Paulo, em questões de números de obra, ele foi o que mais escreveu na Bíblia. Ele escreveu 13 dos 27 livros, dos 66 livros da Bíblia, e é possível que também tenha escrito aos Hebreus. Então ele tem 13 obras. Então em número, em quantidade de número, não em volume não, mas em quantidade, quem escreveu mais na Bíblia foi o apóstolo Paulo. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Como eu já havia falado, que isso aqui é o ponto principal, né? A pessoa, para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus em vida. Como Jesus não está mais na terra, por isso então não há mais apóstolo no sentido de ofício. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Veja aqui que Paulo aqui, ele reconhece a sua humildade, né? Fala aqui que ele não tinha como um apóstolo, no entanto ele também se apresentava como um apóstolo do Senhor, que recebera do próprio Cristo o ofício, né? Não foi o homem que deu, né? Foi o próprio Cristo que deu o título, né, de apóstolo a Paulo, né? Ou seja, Paulo foi enviado pelo próprio Cristo. Síntese do tópico 2. Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? No sentido escrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Isso, como eu disse aqui, é uma questão que fica até um pouco repetitiva, mas é bom que se repita, porque muitas pessoas hoje se intitulam, né, apóstolos,
e dizem que são de Deus, que conhecem a palavra. Bom, se conhecessem a palavra, não iriam se dar ao nome de apóstolo, porque não existe mais a questão do apóstolo. Vou falar daqui a pouquinho qual a diferença dos apóstolos de hoje. Apóstolos fora dos 12. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Todos os apóstolos eram homens? Bom, eu falei que não existe mais apóstolos nos dias atuais, e não existe mesmo, como ofício. Mas existe a questão do apóstolo, que hoje traz a nossa ideia de missionário. O missionário hoje é tido como um apóstolo, que é aquele que é enviado por alguém. Então a igreja envia um missionário a algum lugar, ou uma missionária a algum lugar. Então essa pessoa pode ter o título de apóstolo no sentido figurado, né? Não no sentido direto, porque mais uma vez é bom dizer, apóstolo só pode ser apóstolo, carregar o título se tiver visto Jesus em vida, antes ou depois da crucificação. O que não existe mais hoje o caso, né? Porque Jesus está no céu à destra do Pai. Então vemos que fora dos 12 apóstolos também tinha Paulo e Barnabé, que também o nome, seu nome verdadeiro era José, e Júnia. E Júnia é uma mulher e não um homem. Como é comumente aceito pela maioria dos teólogos, Júnia é considerada como mulher, é aceito como mulher. Entretanto, é bom deixar claro que nesse sentido, aqui pelo menos no caso de Júnia, era no sentido de ser enviado, uma pessoa que é enviada. Então nesse caso recebia também o título de apóstolo, também como Silas também foi enviado, também recebia o nome de apóstolo, mas não diretamente como ofício. O ministério apostólico atual. O ministério, outra coisa também que é bom deixar claro, que às vezes as pessoas vão pegar esse ponto de Júnia, porque Júnia era uma apóstola, então vão trazer para os dias atuais como podendo ter o ministério feminino. Bom, a Bíblia não dá nenhuma referência que se permita ter o ministério feminino, né? A pastora no caso, né? Não existe nenhuma referência bíblica. Isso é bom também deixar claro. Agora, se alguém tem um ministério feminino, a pessoa pode até se intitular pastora sem ser, né? Porque uma coisa é alguém se denominar como pastora e de fato ser, assim como também como pastor. Às vezes alguém se chama pastor e não é pastor. É aquela velha máxima, né? Há pastor chamado e chamado de pastor. Então veja que aqui a Bíblia aqui não dá uma justificativa para o ministério feminino. Aqui é um outro contexto, né? Aqui é uma outra situação. Até porque todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre questões pastorais, vai sempre ser relativo a homem. Aí você pode até pensar, mas isso não é um pensamento machista, ou isso ou aquilo. Não, é a Bíblia quem diz. A Bíblia não dá nenhuma referência bíblica para ministério feminino. É bom deixar isso também claro, mas isso também vai de cada um, né? Cada um tem o seu pensamento, cada um vê a sua visão, né? O ministério apostólico atual. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, aqui já tinha até falado sobre a questão do missionário, né? Aqui pode ser chamado de apóstolo num caráter apostólico, né? De ser enviado, não de ofício, né? É bom deixar isso bem claro, porque hoje temos muitas pessoas que se intitulam apóstolos do Senhor, que é apóstolo de Cristo, e que faz coisas tenebrosas, coisas terríveis que não condiz com a palavra do Senhor. Síntese do tópico 3. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou
em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então veja que existe aqui uma diferença entre os apóstolos da época de Cristo e os apóstolos de hoje, né? Hoje, mais uma vez, não existe a questão do ofício. Que nós venhamos a cada dia mais seguir a questão do apóstolo nessa questão de fazer missões, né? Fazer missões é necessário, é preciso para que o Evangelho do Senhor cresça. Nós precisamos fazer missões tanto na nossa localidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também fora da nossa nação. Nós precisamos a cada dia mais estar envolvidos com missões. Entretanto, há um dado triste para nós cristãos, que nós gastamos mais, né? Investimos mais dinheiro em refrigerantes e doces do que em missões. Gastamos mais dinheiro com pet shop, por exemplo, do que com missões. Só para se ter uma ideia, de cada R$1.000 arrecadado por uma igreja, somente 50 centavos é destinado a missões. E na maioria das vezes nem os 50 centavos vão, né? Às vezes os R$1.000 ficam dentro do templo. Então veja que nós precisamos ter uma visão mais de fora, né? Uma visão mais voltada para os que estão lá fora, né? Mais a ideia de enviar, né? Ou sendo enviados, né? Nós precisamos tanto ser enviados como enviar, né? Que vai depender de cada um. Então nós precisamos cada dia mais fazer missões, orando pelos missionários, contribuindo com a obra missionária, enviando missionários, sendo missionários. Nós precisamos a cada dia mais estar envolvido com missões, porque missões nasceram no coração de Deus, mas você permite que cresça no teu. Nós precisamos a cada dia mais nos envolver. Por quê? Porque missões é o oxigênio da igreja. A igreja que não faz missões é uma igreja que morrerá. Por quê? Porque uma igreja que não faz missões, ela não tem o que contar. Ela não tem um testemunho para falar. Porque a Bíblia vai falar no livro de Marcos, capítulo 16, que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Colocarão nos enfermos e os curarão, falarão novas línguas. Ora, se nós estamos dentro de 4 paredes, né, no templo, como que nós iremos curar alguém no nome do Senhor? Como que nós iremos fazer as coisas, as obras que o Senhor nos manda fazer, se nós estamos presos dentro do templo? Então veja que é uma igreja que não vai ter o que dizer. E também a questão de não ter o que dizer, as pessoas também vão envelhecendo e vão partindo para a eternidade. Como a igreja não faz missões, é uma igreja que tem uma igreja que tem um número X de membros. E a modo que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão partindo para a eternidade. Então esse número vai diminuir a cada dia, a cada ano vai diminuir um pouco mais. E como a igreja não tem missões, vai ter um dia que a igreja não terá ninguém. Então nós precisamos sim fazer missões. Marcos 16, a partir do 15, nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que isso aqui é a autoridade que Cristo nos deu à sua igreja. Então nós precisamos fazer missões para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Quando alguém está enfermo, você põe a mão nele, ora por ele, e o Senhor Jesus cura essa pessoa, o nome de Cristo é glorificado. Quando há alguém que está possesso de demônios, você vai lá e põe a mão, e essa pessoa é liberta, o nome do Senhor é glorificado. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você também glorifica ao nome do Senhor. Então, quando nós fazemos essas coisas, as pessoas fica notório o poder extraordinário de Cristo em nossa vida e na igreja. Então as pessoas vêm para a igreja, aceitam a Cristo como Salvador, e a igreja cresce, consequentemente, também o reino do Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais fazer esse ministério apostólico no nosso meio, de enviar pessoas para fazer missões, sermos o missionário ou a missionária, que nós venhamos a cada dia mais financiar a obra missionária, orar pelos missionários. Essas são as formas que nós temos que fazer para que o reino do Senhor venha a crescer a cada dia mais e o seu nome seja glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola
é o aluno. Tchau!